Vem da Espanha a informação de que o Flamengo negocia a contratação de Griezmann. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta se existe alguma verdade por trás dessa informação. Para completar, Flamengo liberando atacante de graça, as últimas no mercado, leilão por Everton Cebolinha, Aboubakar querendo jogar no Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre Aboubakar, centroavante camaronês de 33 anos de idade, que insiste em jogar no futebol brasileiro. Ele chegou a ser oferecido para alguns clubes na janela de julho, entre eles Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Nenhum dos três avançou e o Aboubakar precisou se mudar da Turquia para o Azerbaijão, fechando com um time bem pouco conhecido chamado Nefit. Por lá ele tem 5 jogos e 3 gols, mas a fase do seu time não é bacana, 8ª colocação com 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Apesar de ter contrato até junho de 2026, o Aboubakar insiste com seus representantes na América do Sul para que se encontre em janeiro um clube para que ele possa jogar. O Aboubakar inclusive garante que consegue a rescisão do contrato no Azerbaijão sem qualquer custo. Ponto é que para contratá-lo, o time brasileiro vai precisar desembolsar entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais entre salários, direitos de imagem e luvas. A pergunta que eu deixo para você, o centroavante camaronês, que chegou a fazer gol no Brasil em Copa do Mundo, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza. Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira. O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo o comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. E vem da Espanha a informação de que Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid da seleção francesa, interessa ao Flamengo para 2026. O portal espanhol Fichajes afirma que as negociações estão em estágio inicial, mas que o Flamengo, em busca de uma estrela mundial, tem o Griezmann como prioridade. E o fato de o Filipe Luís ser o técnico do Flamengo ajudaria. Filipe Luís e Griezmann jogaram juntos nos tempos de Atlético de Madrid. Fla que tem outros 2 atletas parceiros, até pouco tempo, do Griezmann, o Saúl e o Samuel Lino. Mas, apesar de todo esse contexto, a chance desse negócio acontecer é praticamente zero. Duvida? Então bora aos números. Griezmann ganha hoje 6 milhões e 400 mil por mês. O jogador mais bem pago do Flamengo não ultrapassa 2,5 milhões de reais mensais, ou seja, o Griezmann ganha quase 3 vezes mais do que o atleta mais bem pago do rubro-negro. Tem mais. O Griezmann está avaliado em 12 milhões de euros, dinheiro que certamente o Flamengo teria. Mas será que vale a pena investir tudo isso por um atleta com mais de 30 anos, hoje 34 anos de idade? Para completar, é importante registrar que o Griezmann tem contrato até junho de 2027 e na atual temporada soma 20 jogos, 5 gols e 1 assistência. Desses 20 jogos, 8 como titular, 12 na condição de reserva. Seria um astro, uma grande contratação se o Flamengo fosse capaz de fechar com o Griezmann. Mas não estou vendo com muita possibilidade esse acordo, levando em consideração o fato de o cara ganhar 6 milhões e 400 mil por mês. E você, gostaria do Griezmann no Flamengo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like. Já o Flamengo perdeu centroavante de graça. Rubro-negro acabou abrindo mão da permanência de Pedro Leão, jogador de 19 anos de idade e um dos artilheiros do Sub-20. Ele foi sem custos para o Orlando City. Importante registrar que o Flamengo não ganha nada agora, mas fica com 50% dos direitos econômicos do atleta, imaginando que o Pedro Leão possa se valorizar nos Estados Unidos, garantindo uma boa venda futura.
Por que que o Flamengo abriu mão de um jogador de graça? Alguém que marcou 20 gols em 41 partidas nessa temporada pelo Sub-20. De acordo com o Flamengo, foram feitas várias tentativas de renovação de contrato com o staff do jogador, mas em todas o Pedro Leão, por meio dos seus empresários, disse que não tinha intenção de renovar. Para não perder o jogador de graça, o Flamengo optou por abrir mão do atleta sem qualquer compensação financeira, ficando com 50% do valor de uma venda futura. Flamengo que está de folga nessa quinta e sexta-feira, reapresentação marcada para sábado. A viagem para o Catar acontece às 3 da tarde, num avião exclusivo, todo alterado, para que os jogadores viajem com o maior conforto possível. Vale a lembrança de que a estreia do Flamengo no Intercontinental de Clubes está marcada para a próxima quarta-feira contra o Cruz Azul. O Flamengo precisa vencer o Cruz Azul nas quartas de final, precisa vencer o Pirâmides na semifinal para ter a chance de fazer a decisão contra o PSG. Para falar sobre o Flamengo, mais novo campeão brasileiro, e de Felipe Luiz, que acaba de se igualar a Jorge Jesus. Felipe conquistou, na noite dessa quarta-feira, depois de vitória por 1-0 contra o Ceará, seu quinto título pelo time principal do Flamengo. Tudo isso em apenas 1 ano, 2 meses e 2 dias. Ele havia sido oficializado como treinador do Flamengo em 1º de outubro do ano passado. Venceu Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Jorge Jesus deixou o Flamengo com os mesmos 5 títulos, mas dá para dizer que os títulos do JJ são inferiores aos de Felipe Luiz. Isso porque o Jorge Jesus não ganhou uma Copa do Brasil. O 5º título dele foi uma Recopa Sul-Americana de muito menos importância do que o torneio nacional de mata-mata. Além disso, queria registrar que o Felipe Luiz se torna o primeiro técnico desde 2011 a começar e terminar uma temporada no Flamengo. O último havia sido Vanderlei Luxemburgo. Para completar e tornar o Felipe Luiz o grande cara, ele fez tudo isso ganhando apenas R$300 mil por mês. Esse é o salário do treinador, o mesmo dos tempos em que ele é promovido da base para o profissional. Nicola, mas 300 mil é pouco? Na realidade do futebol brasileiro e do Flamengo é extremamente pouco. Vale a lembrança de que Carlo Ancelotti ganha R$5 milhões por mês na seleção, Abel Ferreira, rival do Felipe Luiz, ganha R$3 milhões mensais no Palmeiras, Dorival Júnior no Corinthians ganha 2 milhões, mesmo salário de Jorge Sampaoli no Galo. Felipe Luiz foi perguntado depois da partida contra o Ceará se ele fica. Abre aspas para o técnico: se depender de mim, estou renovado. Mas não depende só de mim. Mas claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, assim como a minha família. Quero contar ainda que o Flamengo termina o Campeonato Brasileiro com o melhor ataque, melhor defesa, craque do campeonato Arrascaeta, invicto em casa, 18 jogos sem sofrer gols, time com mais posse de bola e aquele que mais cria oportunidades de gol. Para completar, registrar que o Flamengo vai dar folga para todo o seu elenco nessa quinta e sexta-feira. E no sábado, no período da tarde, o Flamengo embarca para o Catar. Na próxima quarta-feira tem estreia no Intercontinental de Clubes contra o Cruz Azul. Nicola, mas e o jogo contra o Mirassol? O Flamengo optou por enfrentar o Mirassol na última rodada com o Sub-20. Existe inclusive a chance de Flamengo e Mirassol se enfrentarem no sábado no interior de São Paulo, com o time completo, nem reserva. O Sub-20 do Flamengo é quem vai ter esse desafio. E você, que pode falar sobre o título do Fla, já usa o espaço para comentário, para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Minha família boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do maior clube do Brasil, a gente fala do Mengão. Então, se você gostou do vídeo, chega deixando um like, inscreva-se no canal e ativa o sino das notificações para você sempre ficar antenado nas últimas notícias do Flamengo, combinado? E aí a gente fica por aqui, encerra esse canal. Até o próximo vídeo, fui, tchau.